Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, venho gravar esse vídeo hoje para fazer algumas breves considerações. Até mesmo a pedido de alguns alunos que me acompanham, tanto neste canal quanto no meu curso de História. Então a primeira consideração é com relação à nossa situação diante da crise que vivemos. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência de conversão para tentar apontar alguns exemplos que podem ser válidos para todos vocês. Pois bem, parafraseando aqui o Gustavo Corsão, quando escreveu A Descoberta da Outra. É mais ou menos essa a sensação que nós temos, Então, quando a gente descobre a crise da igreja, então aqui vou usar a palavra descobrir, ou seja, algo que está, que subsiste, que está escondido, e que nós finalmente descobrimos. E o que estava escondido? A Igreja Católica. A Igreja Católica foi escondida durante todos esses anos, desde o Concílio Vaticano II. Então aqueles que já têm conhecimento da crise da igreja já sabem disso. E o que se apresenta a partir daí não é propriamente a Igreja Católica, embora use as suas vestes, e se vale de seus tesouros, seus tesouros que Nosso Senhor deixou. Mas o que nós temos aqui é uma outra, é uma usurpadora, não é a Igreja de Cristo. Então esse é o ponto fundamental da nossa angústia, é constatar que existe uma outra e que esta outra ela é oposta à Igreja Católica, a Igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a nossa salvação. E depois, quando tomamos conhecimento de como isso se deu, um golpe de Estado, usando para isso um concílio, e as pessoas que se prestaram a isso foram traidores, traidores de Cristo, traidores dos cristãos, e se prestaram a serviço dos inimigos de Cristo. Os inimigos de Cristo aqui, podemos nomeá-los, eu já nomeio nas minhas aulas, são o judaísmo e a maçonaria. A maçonaria se pôs como instrumento, depois do movimento de protestantização. Os protestantes já se colocaram a serviço do judaísmo, e depois das revoluções na Inglaterra eles vão estabelecer a maçonaria como centro de operações, para poder descristianizar o mundo e judaizar o mundo. E isso vai se efetivar gradativamente, culminando com o Concílio Vaticano II. Qual é a nossa reação diante dessa descoberta? Primeiro, perplexidade. Então não foi por acaso que Dom Lefebvre escreveu o livro Carta aos Católicos Perplexos. Perplexidade diante de uma trama diabólica, e quando nós tomamos conhecimento da totalidade dessa trama diabólica, nós ficamos estarrecidos, assustados, porque nós percebemos que há claramente uma ação de Satanás por trás disso tudo. Porque nenhum grupo de homens poderia perseverar numa busca de vingança contra Cristo se não tivesse auxílio de Satanás. Por 2000 anos de história, 2000 anos de história, nenhum agrupamento humano seria capaz de fazer tal coisa se não tivesse o apoio de Satanás. Então é uma crise satânica. E este é o aspecto aterrorizante. O aspecto da perplexidade é como os homens se permitiram, como os cristãos se permitiram se tornar instrumentos de Satanás. E diante dessa perplexidade, nós temos sentimentos variados. Eu, por exemplo,
eu tive momentos de felicidade e momentos de profunda tristeza. O momento de felicidade foi perceber que a Igreja Católica ainda existe e que aquela impostura que se fazia passar por Igreja Católica com tantos escândalos, não era a Igreja Católica. E isso me trouxe alegria. Mas me senti triste também por ver o que foram capazes os homens, da Igreja, da hierarquia, os papas, do que foram capazes de fazer com a esposa de Cristo. O que eles foram capazes de fazer daquela missão que eles tinham recebido pela tradição apostólica. Isso deixa a gente profundamente triste. Agora, quando a gente descobre isso tudo, nós não temos outro caminho a seguir. Nós temos que fazer uma escolha. Ou ficamos com a verdadeira, ou ficamos com a falsa. Não existe hermenêutica aqui. Hermenêutica é um truque do Concílio Vaticano II, para dizer que há uma hermenêutica de ruptura, uma hermenêutica de continuidade. Ora, não há hermenêutica, há uma escolha a se fazer. Não é uma questão de interpretação. É uma escolha a se fazer entre a doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo deixou e esta doutrina criada por um grupo de teólogos judaizados e anticristãos que compuseram a chamada Nouvelle Théologie. Foram eles que triunfaram no Concílio Vaticano II. Foi a doutrina deles que triunfou no Concílio Vaticano II. E é por isso que eles não cansam de dizer que nós somos a Igreja do Concílio Vaticano II. Eles não falam que são a Igreja Católica. Eles não dizem que são a Igreja Católica. Eles não podem afirmar publicamente que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador do céu e da terra. Eles não podem afirmar isso publicamente. A doutrina deles não permite. Eu já expliquei na outra aula como é que eles vão camuflar, como é que eles vão se disfarçar. São camaleões, Bom, uma vez entendido isso e passado por esse processo de angústia e perplexidade, nós verdadeiramente entramos num processo de conversão. Porque a escolha para o bom cristão é óbvia, é seguir a doutrina de Cristo. Nosso Senhor disse: quem é da verdade, quem ama a verdade, ouve a minha voz. Bom, uma vez feita essa escolha, é com muita alegria que nós nos dirigimos aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos amados, as pessoas mais próximas. É com muita alegria que nos dirigimos a ela para apresentar a elas esse tesouro que nós acabamos de descobrir. Aquele tesouro que foi enterrado e que nós finalmente, com muito esforço para decifrar isso tudo, para digerir isso tudo e para aceitar isso tudo, com a graça de Deus, evidentemente. Sem a graça de Deus não seríamos capazes de fazer isso. Nós conseguimos encontrar esse tesouro e é esse tesouro que nós queremos oferecer para os nossos parentes. Às vezes nós fazemos isso de uma maneira impensada, porque como para nós tudo fez sentido quando descobrimos a existência da outra, nós pensamos que nossos parentes também compreenderiam a crise. Mas aqui é uma diferença. Aquilo que nós descobrimos, eles não descobriram. Eles estão recebendo de nós. E a maneira como eles recebem também tem nuances. A maneira como nós oferecemos este presente e a maneira como eles recebem este presente. Muitas vezes nós passamos desse estado de alegria, de ansiedade, para entregar esse presente para um estado de zelo amargo. E eu mesmo passei por isso. Porque para nós
É incompreensível que as pessoas não vejam o desastre que está diante dos olhos. Para nós é incompreensível que as pessoas simplesmente fechem os olhos diante da crise da igreja e que queiram ignorar a crise da igreja e queiram achar que aquela igreja dos apóstolos, dos santos, dos mártires, é a mesma essa igreja pós-conciliar. Então nós passamos por um zelo amargo, né? E esse zelo amargo é perigoso porque também pode fazer com que nós pensemos que nós já estamos salvos e eles não. Então é preciso que nós não percamos a caridade. É muito importante manter a caridade para com estes que ainda estão na igreja conciliar. Estes que estão na igreja conciliar, muitos ainda não chegaram, né, ao conhecimento da crise. Bom, agora, uma vez que recebem, né, este presente, ou seja, todo este mapa formado que nós tivemos, né, o cuidado de fazer para demonstrar com evidências, com provas, o que está se passando desde o Concílio Vaticano II. A maneira que eles recebem isso vai dizer muito sobre eles, né? Há aqueles que têm muito apego à igreja conciliar. E esse apego à igreja conciliar é compreensível porque a igreja conciliar é fácil de seguir, né? E a igreja de Cristo, a doutrina católica, não é fácil de seguir. Não é para pessoas fracas. E o catolicismo conciliar é para pessoas fracas, é para os tíbios, né? Por quê? Porque é uma doutrina que esconde o pecado, é uma doutrina que esconde o pecado original, a natureza ferida do homem, e exalta as belezas e as maravilhas do mundo. E se esquece que pelo pecado original, este mundo belo e maravilhoso pode se transformar num mar revoltoso, né? Como aconteceu na época de Noé. Não que o mundo não seja belo, o mundo que Deus criou, é a natureza que Deus estabeleceu para nós. Mas o problema é a nossa condição decaída. A nossa condição decaída nos faz inimigos de Deus e faz com que nós não queiramos fazer a vontade de Deus a não ser a nossa própria vontade. A Igreja Conciliar, ela esquece de dizer isso, né? E ao esquecer de dizer isso, ela põe as coisas do mundo de uma maneira que parece ao homem que buscar a felicidade desse mundo é o que deve ser feito, né? E esquece de dizer que esse mundo passa, né? E que a nossa vida é breve e efêmera e que nós teremos que prestar contas ao Juiz Supremo. Por isso a Igreja Conciliar é simples, né? E fácil de aderir, porque ela não propõe combate, ela não propõe defesa da fé, ela propõe unidade, ela propõe a felicidade nesse mundo e a unidade, né, como eu disse, do gênero humano. Esquecendo dos nossos deveres para com Deus, né, e esquecendo sobretudo da possibilidade da condenação das almas ao inferno. Então muitos que aderem à Igreja Conciliar têm dificuldade de entenderem que a crise que nós vivemos é uma crise forjada para iludir e nos afastar das verdades reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nós estamos aqui para salvarmos as nossas almas e que, salvando nossas almas, possamos gozar da beatitude eterna, glorificando a Deus, né? A glória extrínseca de Deus. Não é que Deus precise de nós,
né? Mas extrinsecamente, para Deus, nós fomos criados com esse propósito, não para ser feliz nesse mundo, né? Esse mundo passa, é passageiro. Então há aqueles que têm apego à missa nova. A missa nova é uma celebração, é uma festa, é um encontro social, é uma alegria, né? Tem apego a isso. Há outros que têm apego aos padres. Você vai para a missa porque o padre é simpático, porque o padre é bonito, o padre é envolvente. Então, na realidade, né, o apego às coisas que são simplesmente sensíveis, né? E mesmo isso nós vamos ver também entre os tradicionalistas, né? Os tradicionalistas muitas vezes também se apegam à missa tridentina pelos aspectos sensíveis, não pelo que ela tem de substancial. Então, dentro do movimento tradicionalista, né, ou seja, daquelas pessoas que descobriram a crise da igreja e se posicionaram, muitas vezes há erros também de pessoas que se posicionaram só pela missa, né? E por isso se encontram muitas vezes diante de um dilema, assim como os modernistas que estão na missa nova se encontram diante de um dilema, né? O que é mais importante, a missa ou a doutrina? Então é bom que se pense nisso, né? Porque uma missa bela, tridentina, mas que não professe a doutrina, que não ensine a doutrina corretamente, ela não será boa. Então é melhor que fiquemos com a doutrina católica, né? E aí vai ser mais fácil de reconhecer, né, como dizia Gustavo Corsão, a voz da nossa mãe do relincho do cavalo, né? Porque são coisas completamente diferentes. Então, que saibamos receber as pessoas que estão saindo do modernismo, mas que ainda conservam em si muito apego às coisas sensíveis do modernismo. Tenhamos paciência com elas, né? E procuremos instruí-las com caridade, com benevolência e com simplicidade, né? Agora, aquelas que rejeitam a verdadeira Igreja de Cristo, a Igreja Católica, não há muito o que se fazer, né? Esperemos, Deus é paciente e Deus sabe o tempo de cada um, né? Deus sabe o tempo de conversão de cada um, mesmo nós estamos ainda passando por um processo de conversão. Bom, dito isso, a segunda consideração que eu gostaria de fazer é com relação ao terceiro segredo de Fátima. Então eu vou fazer a leitura do terceiro segredo, mas antes eu vou fazer uma recapitulação, né? Nossa Senhora em Fátima deixou uma mensagem para os 3 pastorinhos. Então os 3 pastorinhos eram portadores de uma mensagem. Nem tanto os 3, mais especificamente a irmã Lúcia, já que Jacinta e Francisco faleceram pouco tempo depois, né? Então eles ouviram, viram, né? No caso de Francisco ele só viu, Jacinta via e ouvia, e Lúcia tinha nessa hierarquia uma posição maior. Ela falava com Nossa Senhora, ela ouvia Nossa Senhora, ela via o que Nossa Senhora mostrava. Então ela sim era a portadora dessa mensagem. Há muitos apostolados de Fátima que dizem que a portadora da mensagem era a própria Nossa Senhora. Ora, se fosse a própria Nossa Senhora, para que ela precisaria dos 3 pastores, né? Para que ela precisaria da irmã Lúcia? E para que ela diria para a irmã Lúcia se instruir, né? A irmã Lúcia deveria escrever aquilo que ela ouviu, aquilo que ela viu, né? Então a irmã Lúcia escreve este texto, que é composto de 3 partes. Então o terceiro segredo de Fátima, na verdade, é a terceira parte desse texto, né? A primeira é a visão do inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, e assim fica claro que existe inferno, ao contrário do que o Vaticano II, né,
ensina, né? Que no final das contas todos se salvarão e se existe inferno, o inferno está vazio, né? Não, na realidade existe o inferno e o fogo do inferno é real, queima. E o inferno é um suplício eterno. Isso está claro na primeira parte da mensagem. A segunda parte da mensagem são pedidos de Nossa Senhora. Muitos apostolados de Fátima confundem pedidos de Nossa Senhora com a mensagem de Fátima. Não são a mesma coisa. Na entrevista que a irmã Lúcia deu ao padre Raffert, eu vou publicar isso no meu livro que estou escrevendo, né? Um padre carmelita americano que a entrevistou em 1950, e ele insiste, né, nesses pedidos como sendo a mensagem de Fátima. A irmã Lúcia fala simplesmente em pedidos, né? Então é preciso que se estabeleça aqui uma distinção entre a mensagem e os pedidos. Esses pedidos são a consagração da Rússia pelo Santo Padre, e os 5 pedidos que Nossa Senhora faz, né? Cumprir os nossos deveres de Estado, ou seja, viver santamente dentro dos nossos deveres de Estado, rezar o Santo Rosário, fazer a comunhão reparadora, os 5 primeiros sábados e usar o escapulário marrom, o escapulário do Carmo. Agora, há ainda a terceira parte. Essa terceira parte a irmã Lúcia escreveu depois de ter escrito a primeira e a segunda. Ela escreve isso no início de 1944, depois de muita angústia e muito sofrimento, por ordem direta do seu bispo, o bispo de Leiria. Então, finalmente, ela vai escrever porque Nossa Senhora aparece para ela, a tranquiliza e diz: você pode escrever aquilo que te foi ordenado, mas não o que te é dado a conhecer do seu significado. Então nós sabemos que há um texto e há um significado desse texto. Então é essa leitura desse texto que eu vou fazer, porque esse texto finalmente foi revelado pelo Vaticano. Ele era para ter sido revelado até 1960, era a data limite, ou depois da morte da irmã Lúcia, o que ocorresse primeiro. Chegou o ano de 1960, o Papa João XXIII não revelou o segredo, ele leu em 1959 e decidiu, engavetar o segredo. Então, em 1960 havia uma comoção internacional pela revelação do segredo e as pessoas ficaram extremamente frustradas. Então, esse segredo ficou engavetado até o ano 2000, quando João Paulo II foi a Fátima e lá se leu esse documento, que eu vou ler agora para vocês. Então a irmã Lúcia escreveu: escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que me mandais por meio de sua excelentíssima reverendíssima o Senhor Bispo de Leiria e da vossa e minha Santíssima Mãe. Então aqui ela começa a fazer a descrição daquela visão que eles tiveram em julho de 1917. Reparem que é uma descrição de uma visão. Então essa descrição é a descrição que a própria irmã Lúcia faz. Ela própria escreve essa descrição, descrevendo aquilo que ela viu. Não são palavras de Nossa Senhora, são palavras da irmã Lúcia descrevendo o que ela viu. Depois das 2 partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo
apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos uma luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho, quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de tronco toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns tras dos outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires, e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Tuí, 3 de janeiro de 1944. Primeira coisa importante a se fazer com relação a esse texto é apontar aquilo que ele não diz. E o que esse texto não diz? Esse texto não fala de uma restauração da igreja. Esse texto não fala da conversão da Rússia. Esse texto não fala da consagração da Rússia. Esse texto diz algo de forma simbólica, como são as profecias, mas diz algo que nos faz pensar imediatamente em duas coisas: apostasia e castigo. Ora, é evidente que para muitos apostolados de Fátima, esse texto se tornou extremamente inconveniente, né? Porque, afinal de contas, nesse texto não está falando de consagração da Rússia como uma solução para o mundo. Não está falando de conversão da Rússia para o fim da crise. Pelo contrário, esse texto está falando de apostasia e de castigo. Agora, quando esse texto foi finalmente revelado, e nós sabemos que o texto é autêntico, foi escrito pela verdadeira irmã Lúcia, provocou um terremoto no mundo fatimista. Por que provocou esse terremoto? Porque, para eles, os fatimistas, a situação se tornou extremamente complicada por tudo que eles vinham defendendo durante todos esses anos. Por quê? Porque o texto não falava da consagração da Rússia. Então, os fatimistas se viram diante de um dilema. Ou aceitavam o texto e se punham sob a direção da interpretação dada pelo Vaticano, e eu já vou falar dela daqui a pouquinho, ou simplesmente rejeitavam o texto, e é daí que começa a surgir a história de que há um quarto segredo, há uma parte do segredo que não foi revelada. Com relação a uma parte do segredo não ter sido revelada, estou de acordo, concedo, de fato, é possível que haja uma terceira parte do segredo, que é a interpretação desta visão. Esta interpretação desta visão, segundo estes fatimistas que acreditam no quarto segredo, foi transcrita, ela foi escrita também, numa folha de papel menor. Tem relatos disso, sobretudo do Monsenhor Venâncio, que colocou sob a luz este envelope e verificou que era apenas uma folha de papel, e com poucas linhas. Então, deduz-se que isso
é esta parte do segredo, ou seja, a interpretação do segredo que a irmã Lúcia transcreveu e que o Vaticano não revelou. Concedo que possa haver de fato esse documento, né? Há muitas evidências de que esse documento exista. Mas a interpretação que estes fatimistas querem dar, a essa interpretação que a irmã Lúcia dá do segredo, nesse suposto quarto segredo, é forçosa também, né? Porque eles insistem, eles se apegam a essa ideia de restauração a partir da consagração da Rússia, né? Feita pelo Papa. Em algum momento o Papa vai fazer essa consagração e a Rússia vai se converter e essa crise vai passar, nós vamos ter uma restauração. Essa é a interpretação que eles querem dar a um texto que eles não conhecem. Por outro lado, a interpretação oficial do Vaticano. E o Vaticano, quando percebeu, né, que era o momento oportuno de divulgar essa terceira parte, o Vaticano vai divulgar essa terceira parte, né, justamente aplicando a interpretação, aplicando a ela a interpretação de que essa terceira parte do segredo, o terceiro segredo de Fátima, já se cumpriu. Né? Ou seja, se cumpriu na pessoa do Papa João Paulo II. Seria ele esse bispo vestido de branco, né? Este Papa que sofre perseguição por causa do comunismo, né? Então aqui, porque muitos fatimistas vão aderir a essa interpretação, né, do Vaticano. Então eu disse que os fatimistas ficaram divididos, né? Por exemplo, o Blue Army, né, o World Apostolate of Fatima, aderiu à interpretação do Concílio Vaticano II, né, de que a Rússia foi consagrada, né, e que João Paulo II, no atentado de 13 de maio de 1981, representava o cumprimento da profecia do bispo vestido de branco. Né. E, por outro lado, nós tivemos, né, outros apostolados de Fátima que falaram: não, essa consagração não foi feita, né, essa consagração de João Paulo II em 1984 é inválida. A irmã Lúcia, que foi apresentada na entrevista com Carlos Evaristo, né, em 1992, essa irmã Lúcia era uma impostora, mas para eles era uma impostora só naquele momento, né? Antes daquele momento não era impostora não. Durante toda a década de 70 e tal, e 80, era a irmã Lúcia verdadeira. Ela só foi impostora nessa hora aí, que deu essa entrevista. E o Carlos Evaristo só divulgou as imagens depois, né? Em 2016, se não me engano, que ele vai divulgar essas imagens, porque o que os fatimistas sabiam sobre essa entrevista era a transcrição da entrevista, né? O padre Pacheco, que esteve presente nessa entrevista, ficou bastante assustado, né, com a irmã Lúcia dizendo coisas que eram completamente contrárias àquilo que a irmã Lúcia dizia antes. Mas ainda assim, eles não foram capazes de admitir que aquela mulher era falsa, né? E que essa farsa da irmã Lúcia se dá desde os anos 60, né, para encobrir o Concílio Vaticano II também, ou para reforçar, né, a nova religião do Concílio Vaticano II. Então, os grupos fatimistas que não concordaram com essa interpretação do segredo apostaram, né, nessa ideia de que há uma outra parte do segredo não revelada, e que essa outra parte do segredo só pode se referir à consagração da Rússia. Ora, tudo isso é uma forma de fugir da realidade que nós estamos vivendo, né? E se apegar a uma esperança milenarista, né, que de alguma forma para eles, né, isto vai acabar acontecendo quando, através das nossas orações, né, dos nossos textos diários, ou seja, quando cumprirmos aquilo que Nossa Senhora pediu na segunda parte do segredo, né, assim Nosso Senhor vai converter o Papa vai consagrar a Rússia e tudo voltará ao normal. Mas como podemos acreditar nisso diante desse texto que nós lemos aqui, né? O terceiro segredo?
Então, eu proponho vocês a fazer algumas considerações sobre o terceiro segredo, sobre o texto do terceiro segredo. Então diz claramente, né, que havia um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Veja bem, essa imagem lembra bastante a imagem de Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, né? Então, a primeira coisa que nós pensamos é em castigo, né? Não em restauração. Então aí é evidente que nós estamos vivendo um grande castigo, é evidente, né? Então Nossa Senhora parece impedir que esse castigo chegue até nós, da forma como, né, a ira de Deus está sendo desencadeada, né, através da espada do anjo. Depois eles veem, né, um bispo vestido de branco. Esse bispo vestido de branco seria o Papa? A irmã Lúcia diz: tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Por que teve o pressentimento que era o Santo Padre? Porque normalmente o bispo que se veste de branco é o Papa, né? Agora, há uma possibilidade de não ser o Papa, o bispo vestido de branco? Penso que sim. Penso que sim. Dentro do contexto que nós vivemos, da crise do Concílio Vaticano II, havia um bispo que foi praticamente um mártir espiritual. Havia um bispo que denunciou os erros do concílio, combateu, lutou praticamente sozinho para preservar a fé católica, a missa católica. Este homem se chamava Marcel Lefebvre. Nós que somos realistas devemos olhar para Dom Marcel Lefebvre com outro olhar, com um olhar sobrenatural. Dom Marcel Lefebvre foi um homem enviado de Deus para nos mostrar o caminho a seguir diante dessa crise. Dom Marcel Lefebvre foi um bispo vestido de branco? Sim, foi um bispo vestido de branco, porque durante o tempo em que ele esteve na África, ele usava branco. Depois eu vou postar algumas imagens, né, de Dom Lefebvre vestido de branco, como um bispo vestido de branco. E a descrição, ela cai muito bem sobre Dom Lefebvre, porque esse bispo está subindo uma montanha, né, escabrosa, e nessa montanha tem uma cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. Sobreiro é uma árvore de Portugal que a casca, né, se usa para fazer cortiça. Quer dizer, Dom Lefebvre está conduzindo o que resta da igreja, né, para uma montanha, porque o seminário de Econe é nas montanhas também, né, nas montanhas suíças. Sobe a montanha, né? E não sei se vocês sabem que havia também uma profecia de São Pio X. Nessa profecia ele via, né, essa destruição da igreja e via um homem combatendo pela fé, e esse homem era um Papa, segundo, né, essa visão de São Pio X, era um Papa que tinha o seu nome. Então o Dom Marcel Lefebvre era um bispo que vestiu branco e que fundou, né, uma fraternidade chamada São Pio X. Bom, ele atravessa uma grande cidade em ruínas, né, cheio de cadáveres. Quando a gente usa a palavra cadáveres, teologicamente, nós não estamos falando de mortos apenas. Nós estamos falando de pessoas que perderam a fé, né? Nós estamos falando de apostasia. Apostasia. Então, esse bispo vestido de branco, que eu acredito que seja Dom Marcel Lefebvre, passa por vários cadáveres, ou seja, pessoas que perderam a fé, né? Apostataram,
e acaba sendo morto, né? Acaba sendo morto, como de fato ele foi, porque podemos dizer que a excomunhão que Dom Marcel Lefebvre sofreu e todo, né, o processo de sofrimento que ele passou, vendo todos os escândalos do Papa João Paulo II, aquilo foi destruindo o Monsenhor, foi destruindo o Monsenhor Lefebvre. O Monsenhor Lefebvre é abatido finalmente. Aqui na profecia fala com tiros e setas, né? Sempre que se fala em setas, se pode interpretar como heresias, né? São heresias que são desferidas, né? Silenciosamente, porque a seta é silenciosa, né? E que atingem, né? Atingem a vítima. Dom Marcel Lefebvre combateu essas heresias. Combateu essas heresias e entregou sua vida, né, pela defesa da fé católica, sem jamais se deixar levar pelas heresias do Concílio Vaticano II. Então, de certa forma, o Vaticano, na sua interpretação, né, em alguma coisa acerta, porque diz que a profecia se cumpriu. De fato, parece que sim, se cumpriu com Dom Marcel Lefebvre. Não com João Paulo II, mas com Dom Marcel Lefebvre. Não estou dizendo que Dom Marcel Lefebvre era o Papa, né, e que João Paulo II não era Papa, não estou dizendo isso. Até porque também na profecia não fala, né, fala que pensou-se, tiveram a impressão de que era o Santo Padre porque o bispo vestia branco, né. Então penso que se encaixa bem com Dom Marcel Lefebvre e que, de fato, né, a mensagem de Fátima é maior do que os pedidos que Nossa Senhora faz. Os pedidos que Nossa Senhora faz em Fátima são pedidos para nós, leigos, né, para fiéis, porque ela sabia que a igreja caminhava para a apostasia. Então, se quiséssemos nos salvar, teríamos que fazer conforme ela pediu, né? Ou seja, nosso dever de Estado, os 5 primeiros sábados, comunhão reparadora, Santo Rosário e escapulário. E, no entanto, essa terceira parte, ela dizia, fazia referência direta ao clero. Então, a terceira parte não era mais pedido de Nossa Senhora, era Nossa Senhora advertindo o clero, a alta hierarquia. E a responsabilidade maior dessa crise é deles, não é? É deles. Porque se nós ficarmos, se nós nos atermos apenas à segunda parte do segredo, ou seja, que devemos cumprir os 5 pedidos de Nossa Senhora, de fato é verdade, devemos cumprir o que Nossa Senhora pediu, claro que devemos, né? Mas não podemos esquecer que a crise da igreja, ela se dá porque não se obedeceu a Nossa Senhora naquilo que concernia, que era referente à terceira parte do segredo. E a terceira parte do segredo, já que o segredo demonstrava que haveria castigo e apostasia, o que era para ser feito era evitar o castigo e a apostasia. Como? Não fazendo o concílio e não mexendo na missa. Então, uma vez que isso não foi feito, né, aí vivemos os efeitos dessa crise terrível. Dom Marcel Lefebvre é o exemplo desse combate, que nós devemos manter até o momento que Nosso Senhor Jesus Cristo resolver como é que essa crise vai terminar. Mas enquanto ela não termina, nós devemos guardar a fé com caridade, com paciência, com o próximo, que ainda vive, né, dentro da igreja conciliar, e crescendo na nossa fé, para que nós demos assim testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo
no momento que a perseguição vier, que ela virá, né? Já está aí, já está às portas, mas ela vai se intensificar mais porque, ao que parece, nós já estamos entrando na era do anticristo. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.